O Engenho Novo foi fundado em 1873 e recentemente completou 150 anos. Tendo isso em vista, nós iremos contar um pouco da história do bairro e mostrar como ela pode se relacionar com as transformações simétricas estudadas nas aulas de desenho. O Engenho Novo é um bairro situado na zona norte do Rio de Janeiro e sua história remonta diretamente aos tempos coloniais. Durante tal período, a região era coberta por vastos engenhos de açúcar, que eram de grandes fazendas onde a cana-de-açúcar era cultivada e processada para a produção de açúcar e aguardente. O Engenho Novo, como o próprio nome sugere, era um desses engenhos, e sua história está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico e social da cidade. Nos primeiros séculos da colonização portuguesa, a região onde estava o Engenho Novo era predominantemente rural, com extensos campos e plantações. A economia era baseada na agricultura e na produção de cana-de-açúcar. Com o tempo, a cidade do Rio de Janeiro começou a se expandir e a região do Engenho Novo passou por transformações significativas. Ainda no período colonial, muitas fazendas e casarões foram construídos na região. Essas construções exibem transformações simétricas em seus detalhes arquitetônicos. As mais comuns são a reflexão, que consiste em espelhar uma imagem em relação a uma reta, o eixo, e a translação, que consiste em mover uma figura de um ponto a outro no plano, mantendo sua forma, orientação e tamanho. Tais transformações são vistas principalmente em molduras de janelas e portas e em ornamento nas fachadas. A estética da época era visualmente equilibrada e, consequentemente, bem marcante. Seguia um padrão circular, geralmente com detalhes ao redor ou na parte superior. Essas características ainda são vistas em edifícios atualmente, inclusive no nosso campus. Se olharmos detalhadamente, podemos reparar na reflexão realizada na entrada do prédio principal, por exemplo. Cada detalhe é encontrado em ambos lados, como se houvesse literalmente refletido um lado ao outro. Retomando a história do bairro, no século XIX, com o declínio da produção de açúcar e o aumento da urbanização, os engenhos foram sendo desativados e parcelados em terrenos menores, que deram origem a bairros e loteamentos. Foi nesse contexto que o Engenho Novo começou a se desenvolver como um bairro urbano. O bairro passou por diversas mudanças, como a expansão do sistema de transporte público, a construção de escolas, hospitais e comércio, tornando-se um bairro residencial e comercial importante no Rio de Janeiro. O acesso facilitado ao centro da cidade, devido à construção de estradas e ferrovias, contribuiu para o crescimento da população na região, como, por exemplo, a construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que ligava o centro do Rio de Janeiro a São Francisco de Paula, atual Niterói, e passava pelo Engenho Novo. Houve esforços para planejar a urbanização de forma simétrica e ordenada, garantindo que as áreas residenciais, comerciais e de lazer fossem distribuídas de maneira equitativa. O planejamento urbano do Engenho Novo incluiu a criação de ruas e calçadas com simetria. Por exemplo, muitas ruas são retas e largas, com calçadas simetricamente alinhadas em ambos os lados, proporcionando uma sensação de equilíbrio visual. À medida que o bairro se desenvolveu, a criação de praças e parques tornou-se importante. Muitos desses espaços foram projetados com simetria geométrica, e isso pode incluir a disposição simétrica de canteiros de flores, fontes ou esculturas, criando espaços públicos harmoniosos. Esses exemplos ilustram como a simetria desempenhou um papel importante na estética e planejamento urbano do Engenho Novo ao longo de sua história, criando uma sensação de ordem e equilíbrio em sua paisagem urbana. Mesmo em áreas de desenvolvimento mais recente, como a expansão do bairro, esforços foram feitos para manter a simetria no planejamento urbano, garantindo que novas construções se encaixem harmoniosamente na paisagem existente. Hoje, o Engenho Novo é um bairro com uma mistura de características residenciais e comerciais e abriga uma população diversificada, mantendo sua tradição e modernidade. Mantém suas raízes culturais enquanto se adapta às demandas da vida urbana contemporânea.